Olá, queridos ouvintes, queridos participantes aqui nos nossos sábados, quando lançamos o SecreCast. Vamos juntos aqui comigo, vamos juntos com as nossas histórias, vamos juntos com o Secre. Hoje temos mais um bate-papo recheado de histórias, mas recheado também de serviço, de eficiência. A nossa convidada é muito especial, que vocês vão adorar ouvi-la por aqui. E eu sei que ela tem muito a nos contar. Mas antes disso, antes de anunciar aqui a minha convidada especial, aquele recado de todos os SecreCasts. Vocês até já sabem qual é o recadinho. Aquele que eu peço, vamos juntos. Nos sigam nas nossas redes sociais. Cliquem aí, é só um cliquezinho e vocês estarão também nos acompanhando no YouTube ou, se preferirem também, lá qualquer um dos outros canais de informação da escola. Mas especialmente aqui no canal do YouTube, estejam conosco para poder receber todas as notificações, as informações que estamos trazendo nos nossos SecreCasts e em tantos outros vídeos que também são publicados no nosso canal do Secre. Estão conosco? Então, ok, tudo certo. Olha o joinha aí, ó. Todo mundo junto. E hoje, o que temos para hoje? Temos uma convidada que eu admiro extremamente. Primeiramente como pessoa, que ela é só alto astral. O sorrisão já é a cara, o registro da pessoa. E já diz a que veio. Veio para trazer alegria, veio com energia positiva. E é sempre assim. Quem é ela? É a Dani, nossa Dani Camargo. Olá! Tem que falar assim, Camargos, né? É, tantas Danis muitas na Danis. escola Muitas que se Danis. não for identificada pelo sobrenome pode causar aí alguma Sim. confusão. Sim. Mas você tem mesmo essa marca, né, registrada, que ninguém obrigada. confunde, dessa alegria, dessa energia positiva, né, Dani? E que é tão bom estar sempre com você. E eu estou muito feliz em você estar aqui no Eu também. SecreCast. Obrigada por ter aceito esse convite e tenho certeza que vamos ter boas histórias por aqui hoje, não é verdade? Eu que agradeço o convite. Bom, que bom. Ô, Dani, a gente sempre tem iniciado os nossos SecreCasts com histórias, né? Porque, afinal de contas, São 25 anos. bodas de prata, não é assim? Então, conte para nós sobre a sua história, a sua formação e quando que a sua história se encontra com a história do Secre, né? E que aí, desde então, tenho certeza que está tudo junto, tudo misturado. A gente brinca, né? Sim. Mas conte para nós sobre a história. Então, eu cheguei no Secre em 2011. Eu estava voltando a Minas Gerais. Eu morei uns 4 anos em outro estado, acompanhando meu marido, e quando eu voltei, fui procurar, né, me reorganizar profissionalmente aqui na cidade. E aí, conhecia já algumas pessoas do Secre, já ouvia falar muito do Secre, e aí vocês tinham lá uma vaga. Eu cheguei no meio do ano, não é tão fácil, né, inserir no quadro que já está completo. Verdade. Mas aí, naquele momento, vocês tinham, então, uma vaga de auxiliar de sala de aula. Auxiliar de sala de aula da Dani Malta, nossa querida, a outra Dani. E aí, então coordenadora da época, né, minha amiga Nayara, falou: Dani, mas você, com toda a sua experiência, né, talvez você já tinha formação, você já tinha experiência, chão de aula também, muito, né? muito chão. Sou formada eu fiz magistério, fiz letras, já havia trabalhado muito, né? Sim. Mas quando voltei, a Nayara falou: olha, não sei se para esse momento você vai topar. Eu falei: quero sim. Dani, olha para você ver, você contando isso, ilustra para mim uma coisa que eu sempre digo para as pessoas. Oportunidades, você tem que estar muito atenta. Nesse momento era muito razoável você dizer assim: não, eu que já tenho minha formação, já tenho experiência, eu não vou, né, me sujeitar a iniciar numa empresa num cargo menor do que eu sou capaz. Verdade. Que é o que às vezes a maioria das pessoas fazem, né? Com certeza. Mas foi o seu início. Assim, né? Foi o meu início. Ainda falei com essas palavras para ela. Falei: eu vou aceitar, porque é assim que a escola vai me conhecer profissionalmente. E foi.
E fiquei na sala, ajudando a professora por 6 meses. Sim. No ano seguinte, vocês já me deram a oportunidade da sala de aula. Te deu tudo. Aí fiquei com os quartos e quintos com português. Sim, que era a sua formação. Que era a minha formação, que é a minha formação. Isso. Um tempo depois, vocês me convidaram para assumir as aulas de redação no turno da manhã. Aí fiquei os 2 turnos. A gente te conheceu tanto, né, na dinâmica da rotina da tarde, quanto na da manhã. Na da manhã. Depois aumentaram as minhas aulas de manhã. Aí, além de redação, fiquei com português também, de algumas séries de manhã. E é isso, né? Olha, se você não tivesse aceito lá atrás, porque foram 6 meses, né, de auxiliar. Exatamente. Pode ser que essa outra oportunidade da sala de aula não teria acontecido, né? Que eu não estaria lá dentro. Verdade, né? É verdade. E aí eu falo que eu sou muito grata, não é clichê não, né? A palavra gratidão, mas eu sou mesmo muito grata. É importante. A você, ao Ademilson e a Maria José, pelas oportunidades, porque foram muitas oportunidades. Nisso você foi crescendo, né? E aí eu fui crescendo, né? Até que em 2019, eu acho que vocês viram em mim o que eu nunca veria. Você acha que você se via? Não me via. E eu já te falava isso antes, até de te convidar para o cargo de coordenação. Foi, né? E eu pensava assim, você tá louca, né? Como assim? Que prosa é essa? E você sabe o que mais eu te falo, né? Eu sei. Eu sei. E aí, eu falei, Mércia, não sei não, será que eu vou conseguir? E eu ainda brincava com você. Tem certeza que se não der certo, você me volta para a sala de aula, não é? Falava isso com você e estou aqui, desde 2019 até 2025, na coordenação, né? Desempenhando da melhor forma que eu posso. De uma forma brilhante, Dani. Obrigada. De registrar isso aqui publicamente, né? Obrigada. Eu fico assim muito segura com o seu trabalho. Obrigada. Fico muito tranquila mesmo, né? Eu não estando na escola, que acontece, sim. Eu fico muito tranquila porque eu sei do seu olhar atento, né? Do seu olhar zeloso, estando nessa função, que é a de coordenação. Obrigada. E conta um pouquinho de como é exercer essa função. Como que é a sua rotina? Então, e aí desde então eu fui buscando, né? Como que eu poderia fazer melhor, porque era novidade para mim também, né? Sair de sala e assumir uma coordenação é o outro lado. É o outro lado. É o que a gente até brinca, né? Que é importante. As pessoas às vezes sentasse por 15 dias naquela cadeira de coordenação. Exatamente, a gente fala para entender todo, né, esse contexto. Porque aí eu acho que o coordenador, ele é o centro ali de junção, de união. É o mediador, é o elo entre a família, o aluno, né, os pais, o aluno, a direção, os professores, isso mesmo, né? Isso mesmo. Tudo está ali na coordenação. Nós fazemos a união. Equilibrando, né? Assim, equilibrando. Para ajustar, equilibrando vários pratos ao mesmo tempo. Para ajustar tudo que precisa ser feito, né? Porque às vezes a família não tem a visão que o professor está tendo. Exatamente. Ou o inverso. O professor não tem a visão do aluno que a família tem do filho. E você recebe essas informações. Exatamente. Né? Dos dois lados. De um lado e de outro. Isso mesmo. Né? E esse é o meu principal papel, né? Atender a pais, atender a alunos, atender a professores e unir isso de uma maneira que seja justa, que seja eficaz, né? De sanar as dificuldades, de resolver, né, qualquer situação que surja. Né? E está feliz nessa função? Muito, muito. Eu falo que foi muito, seu olhar. Eu falo que foi uma visão de vocês muito assertiva, porque eu sou muito feliz. Eu acho que hoje eu me vejo assim, realmente numa função que me agrada muito. Que ótimo, que ótimo, fico feliz, né? Porque isso é importante também. Eu sempre digo que o trabalho, ele tem que ser muito prazeroso, para que ele seja eficiente, né? Para que a pessoa executa com clareza, com assertividade os seus papéis, mas principalmente a pessoa tem que estar feliz naquela função, naquele papel, né? E eu acordo todos os dias assim muito feliz de ir para o SECRE, de saber o que eu tenho que fazer lá, de o que eu tenho que resolver, apesar de atender. De tantos desafios, né? Mas que são naturais do processo, né? Da educação como um todo, da sua função especificamente. Claro. Tem por exemplo, agora
eu falo que o final do primeiro bimestre, ele é fundamental para o sucesso do ano letivo, né? Verdade. Porque é no final do primeiro bimestre que a gente avalia o que deu certo, né? Enquanto escola, mas com as famílias principalmente. Está em tempo para resolver, exatamente, né? Então, é um momento, agora terminamos o primeiro bimestre, é um momento que eu chamo muitas famílias, muitos pais. Verdade. Né? Estou atendendo muito, né? Estou atendendo É. muito, exatamente para isso. O que não está legal, o que precisa realinhar. Converso com os pais sobre a rotina dos meninos, Aí dos você faz filhos, as orientações. e faço as orientações com as informações que eu já obtive dos professores, né, as observações de cada aluno. Então, eu chamo com isso concreto, né, não são achismos. É exatamente o que realmente está acontecendo e o que precisa reverter e o que está legal precisa manter também, claro, né? Não quer dizer que chamar família é só para dizer Não. que está dando errado, Não, né? exatamente. Você chama para reforçar, olha, está funcionando Exatamente. assim, continue nesse caminho, né? E isso também é importante. Eu até conversei com uma mãe essa semana por telefone exatamente para isso, né? É uma aluna que chegou na nossa escola esse ano e para elogiá-la, que tinha dado muito certo, parabéns. Ela falou, Dani, quando o telefone tocou, levou um susto. Porque se a escola liga é um problema, né? Os pais esperam. Deu problema. Sempre eles acham que é um alguma problema. coisa errada. Exatamente. Né? E você falou, Dani, que alegria. Das coisas e ela boas. disse isso, que alegria você me dizer tudo isso, me dizer que eu estou no caminho certo, né? Que eu posso continuar, porque isso é importante também. A gente não chama só para chamar atenção, não, né? É verdade, é verdade. E os desafios são diários, não é, Dani? Você relatou aqui, você chegou em 2011, ainda com as crianças, né? Mas depois, logo no ano seguinte, você já veio para o turno da manhã com os adolescentes. Você vê, assim, uma diferença desde 2011 até hoje, 2025, nessas relações entre com as famílias, na questão do desenvolvimento mesmo dos adolescentes? Como que você avalia esse Mércia, eu imagino que a impressão que eu tenho é que pegou e virou de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Porque é muito diferente. É uma geração muito diferente da nossa. Sim. E eu falo isso muito. Não adianta nos apegarmos à nossa, não. A nossa já passou. Não, essa é a que temos. E aí, a partir disso, o que a gente pode fazer? É com essa que que a gente vai lidar. Né? Então, o que fazer a partir disso? Porque foi uma invasão tecnológica gigantesca. Exatamente. Né? Até por causa da pandemia, né? Que precisamos muito mesmo dos artifícios tecnológicos. E aí não tem como voltar atrás. Então agora é o que fazer com isso? É daqui para frente, porque não vai voltar. Não vai voltar. Isso aí é saudosismo, né? E tem muita coisa positiva mesmo. Claro, né? Claro. Que temos hoje, usado. talvez a gente tenha alunos mais proativos, mais autônomos, que tínhamos em períodos anteriores. Isso. E talvez alunos que precisam de mais orientações, né? De mais regras, porque talvez eles também têm pouco isso na vida real deles. Então, cabe à escola, muitas vezes, trazer isso. Né? E eu percebo isso, que em muitos casos os pais estão perdidos, né? Precisando da nossa orientação. E não que nós saibamos tudo, né? Mas juntos, essa parceria é importante. Junto, isso. Eu falo que a cara do SECRA é a parceria, né? Da família com a escola, né? Que eu prezo muito por isso. E é construir juntos. Por isso que eu chamo os pais e já pergunto, me conta, como que está a rotina? O que é que eu posso te ajudar para melhorar? E como Vamos você faz essa articulação? Você acha que os pais te ouvem? Relata aqui para gente. Eu acho, Mércia, eu acho. Vale a pena, então? Vale a pena. Vale a pena. Papel e tem que ser feito, tem valido muito a pena, sabe? Porque depois eu vejo nos retornos, né? Ao longo do ano, que deu certo mesmo. Que bom, que deu certo. Isso é que é importante. Pelo menos em grande parte, né? Isso também nos motiva, né, Dani? A fazer aquilo que é do nosso papel, mas a fazer com mais entusiasmo ainda, porque mesmo sabendo que é o nosso papel, se a gente fizesse e não funcionasse, a gente também se frustra, porque somos humanos, não é? Com certeza, é verdade. Mas fazer e perceber que há um movimento, que há uma melhora é muito bom, né? Sim. E eu percebo isso. Então eu chamo, converso, alinhamos, porque eu acho que até são coisas mínimas, Mércia. O jeito de estudo dos meninos, eles se perdem ali. Por quê? Porque é uma geração muito imediatista, tudo tem que ser muito rápido. Então, e o sentar? E o fazer o dever? Eles não pensam na importância que tem o dever de casa.
né? É uma coisa tão simples, né? O professor passa o dever, mas esse chegar em casa, revisitar aquele conteúdo, isso é tão importante. Dani, interessante você falando isso, eu nem tive tempo, não comentei isso com vocês na escola ainda, mas há poucos dias eu li sobre um estudo de que aqueles países que há um tempo atrás tiraram, por exemplo, cadernos, lápis e caneta da mão dos alunos e colocaram na mão deles tablets, computadores, já voltaram atrás. Né? Viu só? Saiu de cena novamente o computador e tablet de dentro das escolas e eles voltaram com caderno, com a escrita e tudo. Em função disso que você está dizendo, o que eles observaram? Que o fato de os alunos não terem mais um tempo, por exemplo, de escrita, eu vou olhar para o quadro, registro na memória, copio, registro no caderno, isso é um processo humanamente possível para o processamento cerebral, né, que traz um tempo ali dessa execução. Exatamente. Ao passo que se eu estou só o tempo todo, só com o tablet, o cérebro não faz esse processo. Não faz esse processo. Né? O motor faz esse processo. Isso, né? E aí é tudo muito rápido. Tudo. Mas ao mesmo tempo que é muito rápido, o cérebro não registra. Não registra. Não processa. Isso é interessantíssimo, porque eu sempre acreditei faz muito mesmo. Isso. E saiu agora recente um estudo sobre isso, mostrando que, de fato, esse sentar, esse estudar com o livro, com o caderno, com o lápis, a borracha, a régua, você marcar o texto que você está lendo, isso é fundamental para o processo de aprendizagem. Porque é o tempo do funcionamento cerebral. Olha que coisa mais simples que a escola sempre fez. Detalhes, que sempre foi feito e que de repente mudou com muita rapidez. Com muita rapidez, né? E aí, tecnológica, todos acompanharem, né? Nos perdemos no processo. Exatamente. E é isso que você está retomando com as famílias. E até estudos mesmo que mostram que você tem que rever, visitar aquele conteúdo, no mínimo 3 vezes, para registrar, para processar. Então, você ouviu na sala, você tem que fazer um dever, você tem que reler no material, assistir a videoaula, fazer os nossos eurecas, né, que são instrumentos tão eficazes, tão eficazes. Ferramentas, os alunos têm muitas, não é? Eles precisam saber usar, né? Precisam saber usar. Então, eu reforço muito com os pais, Mércia, pelo menos 2 horas de estudo. E aí, eu ouço muito dos pais assim, de alguns. Dani, mas o que eu faço? Ele não quer estudar. Mas não tem que querer. Não é uma escolha. Não é opcional. Nossa, você não deu para ele essa opção. Né? Às vezes, isso. Os pais, a impressão que eu tenho em algumas conversas é que eles estão perdendo a autoridade mesmo. Sim. Né? Ele não tem que querer. Você pode dar a opção, qual horário você vai fazer suas 2 horas. Você quer de 2 às 4? De 3 às 5? Mas tem que ser um horário fixo também. Eu falo isso com os alunos. O cérebro, às 7 da manhã, ele já acostumou que você vai colocá-lo para trabalhar. Então, às 2 da tarde, ele tem que se acostumar que você também vai precisar muito dele. É horário de estudo. E aí você pode escolher 2 às 4, isso você pode. É de 3 às 5? É de 5 às 7? Que horário que você acha que você funciona melhor? Porque às vezes chega da escola, tem o sono, né? Vai descansar um pouco. É aquela questão. Mas isso você pode haver escolher. uma negociação No que é negociável. No que é negociável. Estudar ou não estudar não é negociável. Não é negociável. Não existe. Não existe isso. E os pais se perdem um pouquinho nesse caminho aí, né? Se perdem. E então aí isso eu reforço muito. Filhos acaba prevalecendo. Sim. Mas é importante que os pais entendam que isso é para o bem, né? Para o bem. É o que você fala lá com eles, é para o bem. E se começa, quanto antes começa, Mércia, depois vira um hábito, vira um costume. Exatamente. Né? Começar com eles mais velhos, às vezes lá no ensino médio, a gente não conquista nenhuma mudança se não for através de mudança de hábito. Hábito. É o hábito, né? A gente pode ter motivação, eu quero atingir tal conquista, eu quero chegar, eu quero passar em tal curso, isso é a motivação. Mas eu só vou alcançar essa motivação, o como chegar, através dos hábitos, né? Isso. E você tem uma fala muito importante, quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Aí você começa lá com os seus do sexto, isso, né? Na escola eu fico de sexto ao oitavo, né? Cuido de sexto ao oitavo. E aí já começo logo com os sextos, né? Chamando para essas intervenções, com essas observações.
Inclusive, nós tivemos ano passado, né, o projeto de oficina de práticas de estudo, que foi fantástico, né? E aí retomando isso com os pais. E continuo observando, né, o que está dando certo, o que não está. E eu sinto os pais ávidos por isso, sabe? Por ajuda. Como você diz, os pais também precisam ser orientados. Precisam né? de orientação. Precisam de orientação. E não que nós sejamos detentores do saber, isso mesmo. Eu gosto muito de fazer essa troca. Me conta, como que está? Vamos ver o que eu posso te ajudar, em que a gente pode alinhar. Gosto muito do contato ainda, mesmo no Fundamental 2, de sempre, quando possível, para uma reunião com o pai, chamar um professor. Como a gente disse, é importante, né, essa troca. O professor tem um olhar mais amplo dele na sala de aula. Né? Eu tenho pelo olhar do professor e passar para o pai. Né? Mas os dois juntos, os pais também têm gostado disso, né? De ouvir os próprios professores. Por isso a nossa última reunião também foi em forma de plantão, com os próprios professores. Isso é muito importante. Com certeza. Né? E os alunos, quando você os chama para esse tipo de orientação, mostrando para eles a importância desses hábitos, como você observa que eles têm recebido? Eles avaliam muito que chamar na sala da Dani não é bom, não. Não é bom, não. É para bronca, Sempre que a Dani chega e chama fulano, aí já fala, então o negócio tá aí foi em última instância, a Messi é a última instância. Chamou na sala da mesa, tá difícil. Então eles ficam bem, ouvem muito atentos, sabe? Com receio do que eu vou falar, né? Mas eu sou carinhosa com eles, mas sou muito firme. Sim. Né? Como tem que ser, né? Eu acho que o amor zeloso é o amor que põe limites e que acolhe. E eu vejo que eles entendem o que eu estou passando, né? Por exemplo, quando eu chamo para conversar, você não está tendo o meu estudo, eu conversei com a sua mãe, ela tem me contado, mas você vê que isso aqui, porque a nota, Mércia, o aluno não é uma nota, nós olhamos o aluno como um todo, mas a nota é um concreto de que alguma coisa não vai bem. Lógico. Pode ser o comportamental, pode ser o emocional, pode ser o pedagógico. E aí a gente vai buscar a solução para aquilo. Claro. Né? E aí a importância, quando eu chamo, eu vejo que eles entendem, né? Compreendem a importância de mudança de hábito, mas aí a importância da família entrar junto. Porque eu não estou lá na casa deles à tarde, por exemplo. Né? Por isso que tem que ser essa parceria. Com o aluno uma estratégia. Né, dele fazer esse horário de estudo, e se lá na casa isso não for acompanhado, se não for embasado também, né? E é um erro dos pais, Mércia, pensarem, agora meu filho vai para o 6º ano, agora ele vai caminhar sozinho. Não pode, né? Não vai. É que a gente brinca o olho no peixe, o outro no gato. Você fala muito essa frase, é exatamente isso. Porque, claro que você não vai mais sentar do lado dele, mas você pode, por exemplo, chegou em casa do trabalho, me mostra o que você fez no seu horário de estudo. Me mostra o que foi o seu... E foi exatamente cadernos, de suas apostilas. É exatamente essa estratégia que eu fiz como mãe. Sim, porque você está aí com o Pedro no 7º ano. Estou aí com o Pedro, entrando essa experiência aos pais que você orienta. Exatamente. Porque antes, eu falo isso até com os próprios pais, antes eu falava da minha experiência na escola com os filhos dos outros. Sim. Né? Porque eu estava vendo pelo relato dos pais, dos alunos, o que estava dando certo e o que não estava. Hoje eu ainda falo com mais propriedade que eu tenho dentro de casa. Sim. O Pedro Augusto. E como é essa relação sua como mãe e ao mesmo tempo como coordenadora do filho, né? E é interessante que o Pedro na escola me chama de Dani. Eu já percebiu? É a coordenadora. É a mãe agora, né? É a Dani. É a Dani. Uma relação tranquila, mas que desde o início, quando o Pedro foi para o 6º ano, porque aí eu falo com os pais, né? Desde quando eles estão se preparando para isso, no 5º ano, que muda tudo. A começar pela rotina simples de casa. Porque o menino estudava à tarde, o filho, agora vai estudar de manhã. Quem vai ficar com ele à tarde? Aí vai para casa da avó. É uma logística diferente. Muda tudo. Né? Então, desde aquele momento, eu já tracei com o Pedro o planejamento para ele. Que bom. O Pedro tem o horário de estudo dele. O horário de estudo dele todo dia de 2 às 4. Nós temos ele tem um caderno de estudos. Então, primeira parte é fazer o dever. Mas aí sempre sobra um tempo. Aí ele está liberado? Não. Ele tem que cumprir as 2 horas. Aí fizemos muito pouco, muito né? pouco. Não é o suficiente. E aí é aquele momento
a gente fez um cronograma, qual disciplina que ele vai estudar em cada dia, Sim. e aí ele vai pegar aquela disciplina e vai revisitar. Aí não é difícil de organizar, né? Isso. Basta tirar um tempo, sentar e traçar. E ver como não é teoria, Uhum. porque eu estou fazendo na prática, está dando Funciona. certo. E os resultados do P têm sido muito bons, Tem né? sido muito bons. Foi inclusive aluno 80%. 80% agora, Recente, né? Então, Parabéns é o que nós... para a mamãe dela. Obrigada, obrigada. E parabéns para a coordenadora que, né, também. Que faz também, Faz, né? é. Que replica, né? É. Então, dá certo, né? Eu sei que dá trabalho, que às vezes a mesma fala toda semana, é cansativo, mas é por eles. O que nós não fizemos, não fazemos pelos nossos filhos, né? Com certeza. Mas dá certo. Mas educar dá trabalho, né? Tá. E às vezes os pais muito permissivos, É. vou ousar em dizer isso aqui, porque de fato é o que eu acredito. Nós nos deparamos com pais muito permissivos, que como você Sim. disse, que relata lá, mas ele não quer estudar e os pais validam isso, É. deixam que isso aconteça, achando que isso eles estão sendo bons pais, porque eles estão dando autonomia para os filhos, mas não estão. Educar é desafiador, educar é colocar regras, né? É ter limites, não existe uma educação sem limites. Sim. Assim como lá dentro da escola também, né? O que a gente Sim. tanto fala com os Sim. professores. Uma sala de aula tem que ter Tem que ter disciplina. Se não tiver disciplina, tem aprendizagem? Não, não tem. Me prove o contrário. Mas eu acredito que não tem, né? Mas tem que ser uma Também. disciplina Amorosa, com amor. acolhedora, zelosa e verdadeira. Sim. Assim como o pai também. Então eu tenho que tirar esse tempo para orientar o meu filho, mas que seja um tempo real, de presença, De qualidade. de qualidade, né? Para se Produtivo. organizar. Sim. É isso que dá certo, né? Mas esse adjetivo que você usou, permissivos, eu vejo, assim, várias conversas, por exemplo, eu pergunto, e a utilização dos eletrônicos em casa, como que está? Ah, ele fica o tempo que ele quiser, porque não quer sair. Não pode. Você olha o celular do seu filho, não, ele trocou a senha e não quer me dar. Não pode. Você é autoridade, né? Não é autoritarismo, é autoridade. Exatamente. Ele tem E que até entender essa hierarquia. hoje, né? De um pai e mãe acompanhar o que o filho está fazendo no celular. Obrigação. Ele é menor de idade e o perigo hoje é tão real ali nas redes, né, sociais. Antigamente a gente falava assim, se o filho estava dentro de casa, ele estava seguro, estava tudo bem, vamos dormir tranquilos. Hoje não mais. Por isso que eu falei que parece que virou, né? Virou de cabeça para baixo. Esse ponto aí virou. Hoje não, porque o perigo está ali, né? Está na mão do Está ali. né? Está ali mesmo. E se o pai não está atento a esse perigo, quem vai estar? Se o pai não cumprir esse papel, né? Os pais. Quem vai cumprir? Quem vai cumprir? É obrigação, sim, né? Então o pai tem que ter senha do celular. Tem, né, tem Dani? que ter. Tem que olhar celular, sim. E outra coisa, às vezes quando eu vou conversar algo, aconteceu essa semana, relatar para a mãe o que tinha acontecido com o filho na escola, Dani, mas parece que é outra pessoa. Na escola, eles se fortalecem. É verdade. Porque o adolescente, juntos, eles né? estão nos grupos deles. É onde ele se sente corajoso, ele se sente forte, né? Ele tem uma força ali. Então ali, às vezes, ele vai ter atitudes que com certeza não teria em casa. Né? Mas é porque ele às vezes ele quer provar para sua turma alguma coisa. Ele está experimentando a sociedade, realmente, né? Por isso aquela questão que a gente fala, às vezes, para os pais. Em casa, você conhece o seu filho. Aqui na escola, nós conhecemos o aluno. Ah, isso. São papéis diferentes. Ele não vai se comportar na escola exatamente como ele se comporta em casa. E vice-versa. Não vai. Não é? Porque aqui ele está vivendo uma experimentação social. Onde ele vai se arriscar mesmo. Vai né? se arriscar. Onde ele vai se empoderar por causa da influência. Isso vai acontecer. Isso é natural. É natural. Nós fomos adolescentes. Exatamente. Mas é aí que nós entramos. Eu falo com os pais. Aconteceu? Ok. Mas e aí? Então vamos agir. O que fazer com isso? O que fazer com isso? Né? E disso nós estamos falando desse papel tão amplo que é da escola, né? Nós não estamos falando só de nota, né? Não, é Nós muito estamos mais falando do que só isso. do boletim, da recuperação ou da reprovação, ou se passou. Nós estamos falando da formação humana. Mas que é assim que a gente sabe fazer essa escola mesmo, com né? certeza, acolhedora. Né? Por isso que eu gosto tanto de chamar as famílias. Porque eu quero olhar para aquele aluno único. Que ele é especial, ele tem as demandas dele. Ali dentro,
ele está junto com vários alunos, mas em casa ele é um único. que tem uma história particular, né? Tem seus hábitos, suas rotinas. E o quanto essas histórias familiares, a história do próprio aluno, atravessam com as questões escolares, né? Totalmente. Porque totalmente. é o ser humano, né? Ser humano, ele não se desveste da sua história para estar lá na Exatamente. Escola, né? A gente não fecha a gavetinha e agora eu sou filho, agora eu sou aluno. Não. É um todo. Mesmo que a gente cumpra papéis diferentes em lugares diferentes, como eu acabei de dizer, né? O aluno é diferente do filho em muitos aspectos, mas a pessoa é a mesma, né? E o olhar sobre ela tem que ser amplo. E por isso um olhar amplo e atento, porque eles são imaturos, né? E aí muitas vezes eles levam situações de casa para a escola, levam situações da escola para casa, né? E por isso que nós temos que estar alinhados. Com certeza, né? Com certeza. E falando sobre isso, a gente tem dito aqui, né? Nos demais Secrecast, que a gente está contando as histórias dos 25 anos, que essa história de 25 anos, ela é composta por tantas histórias. Por todas e tantas, e tão particulares, e tão pessoais, não é? Porque o que são 25 anos de história? É a sua história, a história de você como coordenadora, como mãe, a história do Pedro, a história da Duda. Da Duda. Lindíssima. Tá aí na educação infantil. É a história de cada um, que somadas se tornam a nossa história, né? A história do SEC. Desses lindos 25 anos das nossas bodas de prata. Ô, Dani, vou só trazer uma coisa aqui. Falando de você como mãe, como coordenadora, me veio em mente uma história de você com o Pedro do final do ano passado. Não sei se você vai se recordar. Eu acho que eu já sei o que você vai falar. Sabe? Pode contar. Vou contar. Aconteceu o fato de um grupo de alunos do então 6º ano tinham aprontado lá e riscado carteiras, colocado cola nas carteiras, né? E você sai para ir lá. Não é possível, meus alunos do 6º ano fazendo. Porque eu já saio até quente. Já sai quente, né? E quando você chega, entre os alunos, quem estava junto? Pedro Augusto, né? E aí é nesse momento, né, que eu tenho certeza que assim, para você, como mãe e como coordenadora, é um desafio, mas que você sempre se sai bem e consegue conciliar as duas coisas, né? Que bom, tem que saber. Eu achei... Mas foi um susto. Eu estou lembrando disso, porque eu vi assim na sua expressão, em relação ao Pedro, como que o meu filho fez uma coisa dessas, né? E a bronca que você deu tanto nele quanto nos outros, né? Mas que mostra, assim, isso que a gente está falando, de papéis. E que ali ele era aluno. Ali ele não era o filho da coordenadora. Ele era um aluno que, junto com os seus demais colegas, se sentiu encorajado para fazer uma aventura, fortalecido para fazer uma aventura. Ele não era o filho E a gente tem que saber separar isso, né, Mércia? Exatamente. Como você também teve suas filhas na escola, né? Tantos funcionários, né? Tem seus filhos lá. A gente tem que saber separar. Né? Eu sou a mãe, eu sou né, a funcionária, tem que saber separar. E nesse dia foi até engraçado, porque no final da conversa eu falei, eu vou registrar aqui e a primeira oportunidade vou contar para os pais de vocês. Aí ele, para mim nem precisa, né, mãe? Você já sabe. Como é que você ia contar para você mesmo, já né? Sabe. Não acredito que você deve ter dado a resposta, mas vou contar para o seu pai. Alguma coisa você deve ter dito para ele, porque esses mesmo são os desafios nossos, né? São os desafios, isso aí. E aí acaba que a sua história como mãe, como profissional, se mistura. É disso que a gente tem. É isso que a gente tem dito muito aqui mesmo. E eu sempre penso assim, Mércia, hoje eles estão lá, meus filhos, comigo, né, na escola que eu trabalho, mas é a escola que eu escolheria independentemente de trabalhar. Ah, que lindo você dizer isso. Né? É a escola que eu escolheria, a escola que eu acredito para os meus filhos. Né? Se eu não trabalhasse no SEC, os meus filhos estariam lá. Especialmente por essa escola tão humanizada, tão acolhedora. E que seus filhos... Eu tenho certeza, são felizes, muito, né? Felizes. Outro dia você me contou aquele, eu não vou te pedir para contar, porque essa eu achei bonitinha demais. Aquela história da Duda no projeto, no projeto do empreendedorismo, educação financeira, né? Que você chegou me contando isso. Conta essa história aqui, porque é muito bonita. Porque, para quem não sabe, a Maria Eduarda tem 4 anos, nível 4, né? E aí, trabalhando sobre empreendedorismo e educação financeira, né? Trabalho excelente da Fernanda. E aí ela chegou em casa e falou, mamãe, eu aprendi no projeto
que a gente compra o que precisa, ainda fez assim com a Com a mãozinha. mãozinha. Estou Compra o que imaginando precisa, a Dudinha. a Dudinha, as expressões faciais e corporais. Ela é toda ela, né? É, muito. Mamãe, a gente tem que comprar primeiro o que precisa e depois comprar o que quer, com o que sobra. Vai sobrar, mamãe? Eu amei. Mas Queria assim, saber se ia sobrar. é muito engraçadinho o Só isso já valeu, mas né? ela aprendeu. É. Ela aprendeu o que primeiro que precisa, depois Depois o o que que sobra. sobra, o que quer. Estava pleiteando, né? Já estava querendo sobrar. Mas ela entendeu o Mas ela conceito, entendeu. né? Isso mesmo. Muito gostoso. É. E eu imagino que você fica feliz ao ver tudo isso, né? Quando você vê um projeto naquela dimensão. Chegando a todos os alunos, mas que você tem um olhar como mãe. Como mãe, né? chegando aos meus, né? O Pedro, que trabalhou sobre planilhas, Uhum. sobre impostos, né? Aí parece que eles fizeram a grande descoberta, né, do imposto. Do imposto. É exatamente isso. E aí, isso tudo vale muito a pena. Vale muito a pena. Com certeza. Então, que venham mais muitas histórias, Amém. muitos processos de aprendizagem, Amém. né? E que os próximos 25 anos estejamos por aí. Isso aí. Com muita energia, com muita saúde. Estaremos. Que você esteja também, né? Conosco, nessa Estarei. escola, Sempre. contando Obrigada. essas histórias. Obrigada. Muito obrigada a você, Dani. Obrigada por estar aqui. Obrigada por fazer parte dessa equipe e dessa história. Eu que né? agradeço. Você deixa um recadinho aí para os pais que você acompanha, para os seus alunos, para os professores, né? Que você é sempre tão zelosa com todos eles também. Deixa um recadinho. Deixo sim. A todos vocês, né, que eu acompanho, aos pais, aos alunos, aos professores, a toda a equipe do SECRE, saibam que podem sempre contar comigo. Que essa parceria nossa seja longa, duradoura e muito, muito feliz. E muito obrigada a vocês também, nossos queridos ouvintes que nos acompanham aqui nos nossos SECREcasts. Fiquem conosco sempre, contando histórias, ouvindo histórias. Vocês também fazem parte desta linda história dos nossos 25 anos. Continuem sempre aqui nos acompanhando. E até o nosso próximo SECREcasts com mais convidados por aí. Muito obrigada. Beijos. Bye, bye.